Não sei quantos passaram por a situação que vou descrever agora em sua vida, mas eu me lembro, quando mais novo, tinha a oportunidade de, na cidade, por alguma razão, haver algum tipo de queda de energia, ou de corte da corrente elétrica, não é? Ficávamos ali ansiosos, aguardando o retorno da luz, não é? Geralmente esse momento ele era revestido de uma singularidade, não é? Enquanto estava tudo escuro, nós acabávamos nos juntando e ali de alguma maneira, não é, passávamos mais tempo juntos a conversar. Quando a luz voltava, se ouvia por toda a cidade, né, uma espécie de brado de alegria. Algumas vezes escutava-se até algumas palmas. Não sei se você passou por esse tipo de experiência também. As palmas eram nada mais, nada menos que uma expressão de contentamento, de exultação, de alegria, não é? A luz voltou ou a luz chegou. A vinda da luz ao mundo, ela traz para nós a alegria que absolutamente nada nesse mundo poderia preencher os nossos corações. É maravilhoso acompanhar os relatos do Advento e ver quantas orações e canções são feitas, são entoadas antes da vinda do nosso Salvador. É tremendo ver, não é, quando, por ocasião do anúncio de Gabriel a Zacarias e Isabel, o que isso gera no coração de Isabel enquanto alegria, e que como essa alegria vem a culminar depois no coração de Zacarias, a qual nós temos a oportunidade de ler o primeiro dos cânticos da Natividade, o primeiro dos cânticos do Advento. Um pouco depois deste anúncio, Isabel é visitada por Maria, e uma vez sendo visitada por Maria, diz a palavra de Deus que ao entrar na casa de Isabel, aquele que estava dentro do ventre de Isabel exulta de alegria. Ela o relata a Maria, e o resultado daquele encontro foi um cântico. E aí nós temos relatado no Evangelho de Lucas o tão conhecido cântico Magnificat de Maria. Por ocasião ainda da Natividade, temos conhecimento também que pastores têm a oportunidade de ouvir uma milícia do exército celestial cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. 8 dias depois de nascido, o Senhor Jesus, ele é, de acordo com o que prescrevia a lei, levado ao templo de Jerusalém. Ali encontra um ancião chamado Simeão, que havia recebido uma promessa dada pelo Espírito de Deus. E esta promessa nos informava, melhor dizendo, a Simeão, que ele não veria a morte, ele não passaria pela morte sem antes ver aquele que era prometido pelos profetas, de quem tanto Simeão teve a oportunidade de falar. O nascimento de Jesus trouxe música, o nascimento de Jesus trouxe canções, tão belas quanto as que nós tivemos a oportunidade de ouvir, e que agradecemos ao nosso coral por ter cantado essas canções, aquecido os nossos corações, nos lembrado da gratidão, de que o nosso Deus, o Deus bendito, olhou a nossa condição de pobreza, olhou a nossa condição de miséria, olhou a nossa condição de perdição,
as mais densas trevas que haviam dentro do nosso coração, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ao ser enviado ao mundo, quando o eterno invade a temporalidade das nossas vidas e vem habitar no corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sendo um com o Pai. Ele não só sai do seu lugar na eternidade para chegar-se até nós, mas ele também traz luz àquela que era a condição de perdição em que todo homem se encontrava. Eu queria convidar você a atentar nas implicações do estado em que nós nos encontrávamos. Elas estão relatadas ali no Evangelho de João, primeiros versículos do capítulo 1. Convido você a abrir no Evangelho de João, para que nós possamos ler os primeiros versículos deste Evangelho. A palavra de Deus nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Era essa a nossa condição. Era essa a condição daquele povo que, diz a palavra de Deus, jazia em trevas, como está descrito em Isaías capítulo de número 9, também Isaías capítulo de número 60, versículos de 1 a 3, que nós tivemos a oportunidade de ler. As trevas eram muito mais do que simplesmente a ausência de luz na terra. Mas as trevas, elas implicavam em uma separação eterna de Deus. Elas implicavam em uma condição da qual nós não teríamos como nos conduzir de um lugar a outro. Isso é mais do que uma metáfora. Não há como, sem ter a luz do Evangelho de Jesus Cristo em nós, não há como chegarmos de volta para casa. Não há como, sem a luz do Evangelho de Cristo iluminando os nossos caminhos, nós termos condições de falar de paz. Paz essa desejada por Deus, aqueles a quem Ele tanto ama e quer bem. Essa é a razão da qual ser imperativo, ser absolutamente necessário, que eu e você conheçamos a luz do Evangelho. Que a luz do Evangelho seja mais do que uma ilustração cantada, como nós tivemos a oportunidade de ouvir essa noite, a luz do Evangelho ser mais do que algo similar, da qual nós podemos apresentar por meio de uma vivência pessoal. Vivência essa, por exemplo, de um apagão, um blackout nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade. A luz da qual nós falamos aqui, diz a palavra de Deus, é mais do que comparação. Diz a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina a todo o homem. E sendo a luz que ilumina a todo o homem, o versículo do número 4 diz, a vida estava nele e a vida era a luz do homem. Ter a luz do Evangelho, meu amado, minha amada, a você que nos acompanha também pela transmissão, é nada mais, nada menos que ter a própria vida. Sem Cristo, neste mundo de trevas, não há razão nenhuma para viver. É isso que cantamos aqui nesta noite. E é esta a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela nos comunica de que Jesus Cristo é a luz, é a vida que torna possível a vida de todo homem. É a luz, como diz o versículo número 5, que resplandece nas trevas. E as trevas
não prevaleceram contra ela. Eu não sei em que condição você se encontra nesta tarde, início de noite. Eu não sei como anda o seu coração e por onde andam os seus caminhos. O que eu sei nessa noite é que nós acabamos de cantar, acabamos de ouvir e estamos a proclamar que aos homens a quem Deus quer bem, Ele vos ministra paz. Paz para caminhar, paz para andar em verdadeira segurança. Paz que absolutamente nada, nem nenhuma obra de homem algum pode trazer à sua vida, mas só a luz do Evangelho pode trazer. Não sendo pouco, o evangelista João ainda diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Na sequência destes versículos, nós ainda temos a seguinte informação. Houve um homem na história da natividade, na história do advento, que foi muito importante, e que ele veio para testificar da luz, mas ele não era a luz. Absolutamente nenhum de nós, por mais hábil que seja com palavras, por mais talentoso que seja em qualquer arte da qual venha a dominar, é capaz de fazer com que os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui compreendam as implicações da necessidade de andar na luz. Absolutamente nada poderá trazer a paz que seu coração, que muitas vezes encontra-se em grilhões de medo e escuridão, podem vir a trazer. Por quê? Porque homem nenhum gera essa paz. João tinha plena consciência disso. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Uma vez que conhecemos a luz do Senhor, o Senhor nos chama a que testifiquemos desta luz. Diz a palavra de Deus que aquele que anda na luz, nele não habita treva nenhuma, pois o Deus que o ajuda a andar na luz e que lhe mostra a luz é aquele que, havendo com seu Filho Jesus Cristo iluminado os seus caminhos, lhe ajuda, me ajuda, nos ajuda a andar em pleno dia. João tinha perfeita compreensão de que ele não era a luz, de que ele necessitava diminuir para que Jesus Cristo nele crescesse. Meus queridos e queridas, neste final de tarde, início de noite, o Senhor marca esse tempo nas nossas vidas. Assim como na narrativa da criação, Ele escolhia a viração do dia para encontrar-se com a sua criatura, para encontrar-se com Adão. Diz a palavra de Deus que na viração do dia, eles ali tinham o seu encontro. Nesta tarde, início de noite, o Senhor também tem a oportunidade de trazer para você, se não a lembrança, a informação de que a luz vinda ao mundo é capaz de transformar, seja quais forem as trevas do teu coração, da minha e da sua vida. Resta-nos agora responder de que maneira nós podemos glorificar mais a Deus com tudo isso que temos tido a oportunidade de ouvir. O Senhor lhe chama, assim como já foi dito aqui neste trabalho, o Senhor nos chama a não andarmos mais em trevas, e muito pelo contrário, em andando na luz, que nós venhamos a falar da luz do Evangelho. Cantai a sua luz. Esta é a mensagem dessa noite. A mensagem àqueles a quem o Senhor ama e que o Senhor quer os ver andando em paz.
Esse é o desejo do Senhor para nós, que mais do que qualquer outra coisa, nós possamos compreender que o Filho de Deus, ao se fazer homem, através da luz e da graça que há no Evangelho, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Que essa palavra, as palavras aqui do Evangelho de João, bem como as palavras cantadas nesta noite, através deste testemunho dos nossos irmãos do coral, possam calar fundo no teu coração. E que você, através da instrumentalidade e graça que há no Espírito Santo de Deus, possa andar em luz, como seu Pai que está nos céus anda na luz, sendo Ele próprio a luz. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você e com você nesse momento. Pai amado, quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de, na nossa condição, poder nos alegrar nessa noite, poder nos alegrar no final deste dia, com a mensagem do Evangelho, que diz que nós não precisamos mais andar em trevas, que a luz que ilumina todo o homem está acessível e disponível para as nossas vidas, que assim como muitas vezes e em muitas situações, a luz nos traz alegria, pois nos possibilita o viver e desfrutar de forma mais plena de todas as dádivas da graça que o Senhor nos dá. Eu quero lhe pedir, amado Deus, que o Senhor possa iluminar aquele que porventura esteja enfraquecido na esperança, aquele que porventura esteja andando em caminhos de morte, aquele que talvez estando a nos ouvir por essa transmissão ou mesmo participar deste trabalho de adoração a convite dos irmãos da igreja, ainda tem a necessidade, meu Deus, de conhecer esta verdadeira luz. Eu te peço, o Espírito Santo de Deus, fala aos corações de maneira que, por mais hábeis que fossem as palavras de qualquer pastor que viessem aqui, não poderiam convencê-lo, mas só o Senhor pode fazer isso, porque só o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, meu Deus, porque no Senhor não há treva nenhuma. Queremos lhe agradecer por termos recebido, através da tua palavra, esta tão preciosa informação. O Senhor é a luz que ilumina a todo homem. Segue falando aos nossos corações, através de todo o serviço de adoração que estamos prestando ao Senhor. E que neste dia, para a glória do teu nome, haja festa no céu, assim como um dia o Senhor na eternidade decretou que houvesse festa nos céus, para todo aquele que arrependido passa a andar na luz do Senhor, não por sua própria capacidade, mas por ter se rendido à graça que há no Evangelho de Jesus Cristo. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a adoração dos nossos lábios, no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo, é que a ti oramos. Amém.